Você está na TV Comunitária de Belo Horizonte? Bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Gilvanda Luiz Moreira e nós estamos começando mais um programa Palavra Ética. Hoje nós vamos entrevistar Jairo Antônio Bosa. Jairo Antônio Bosa é gaúcho, jornalista, tem especialização em educação e desenvolvimento rural e é técnico da rede de intercâmbios de tecnologias alternativas. Jairo Antônio, bem-vindo aqui no Palavra Ética. Obrigado, é um prazer estar aqui. Sinta-se em casa. Obrigado. Meu irmão, nós te convidamos aqui por vários motivos para a gente abordar um assunto imprescindível daqui para frente na história do Brasil, que é agroecologia. Nós estamos no meio de uma tremenda avalanche do agronegócio, né, com produção de alimentos através de uso indiscriminado de agrotóxicos, né? O Brasil se tornou campeão no uso e no consumo de agrotóxicos, né? Então a alimentação do povo brasileiro infelizmente está bastante envenenada, né? A campanha da Fraternidade 2012 é sobre saúde pública, né? Temos que melhorar o SUS, mas temos que mexer nas raízes, né? Na prevenção, e isso passa necessariamente por produzir alimentos saudáveis. E você, Jairo, tem uma vasta história de compromisso com a agroecologia, mas vamos começar do começo. Você nasceu lá no Rio Grande, né? Conta para nós, em rápidas palavras, um pouquinho das principais marcas da infância e da adolescência lá no Rio Grande. Então, eu sou nascido numa cidade pequena do interior do Rio Grande do Sul, né? Chamada Ronda Alta, que é no norte do estado. E é um lugar, uma região de agricultura familiar, mas um pouco conflituada com grandes propriedades também, né? E tanto é que é um local de retomada de lutas sociais nos anos 80. Especialmente das questões agrárias, né? MST, movimento de atingidos por barragens, movimento de mulheres camponesas, o sindicalismo rural se reorganizando nos anos 80. E esse é o período da minha adolescência. Então, eu participando de espaços de reunião de grupo, seja, né, na escola, seja pastoral da juventude. Você cresceu dentro desse caldo cultural aí. Exato, né? A gente tinha organização, participava também da pastoral da juventude, né? Então, num local onde tinha essa efervescência de movimentos sociais. E no finalzinho da ditadura, né, onde tinha ainda muita repressão, mas os movimentos já estavam se reorganizando. E por que resolveu fazer jornalismo? Então, aí a gente na época queria participar, queria militar e percebia aí um chamado, né, a tentar mudar as coisas. E eu fiquei até em conflito na época, né, eu gostava muito da agricultura, a origem da minha família toda. Meio ambiente já chamava atenção nos anos 80, os problemas ambientais, imagina agora, né? E aí a comunicação sempre foi também muito complicada, né? Para os movimentos sociais ter acesso à comunicação sempre foi difícil. Então na época a gente discutia um pouco isso em grupos, né? Aí, vou fazer comunicação para a gente poder, né, potencializar também, né, que os movimentos, que as causas sociais sejam ouvidas pela sociedade. Foi aí que eu fui estudar comunicação social. E depois fez especialização combinando educação com desenvolvimento rural e hoje está na rede de intercâmbio aqui em Belo Horizonte, em Minas. Porque também, né, já terminando o curso de comunicação, eu voltando para a minha região, já me inseri num centro, numa organização, uma entidade que trabalhava já com essa linha da agroecologia, que era o CETAP no Rio Grande do Sul, né? Que é co-irmão da rede aqui em Minas Gerais, né, das outras organizações que trabalham com agroecologia. Tem muitos aí espalhados pelos estados, São né? várias entidades, né, que surgidas nos anos 80, anos 90, em várias regiões do Brasil, que procuram trabalhar com agroecologia. Então eu fui trabalhar no CETAP, fiquei por 17 anos lá. E nesse momento que surgiu a oportunidade de fazer uma especialização já, então, focando um pouco mais para o desenvolvimento rural. E não se discute desenvolvimento rural hoje em dia sem discutir agroecologia e sem discutir educação do campo, metodologias participativas, educação popular, né? Pelo menos esse é o nosso enfoque da agroecologia, né? Numa visão tecnicista, digamos, né? Exato. Jairo, faz bem quando a gente assim consegue ter uma conceituação melhor, precisar os conceitos, né? Por exemplo, sobre a agroecologia, tem muita gente que pensa que a agroecologia é apenas plantar com adubação orgânica. É só isso ou em outros termos? O que é a agroecologia? É bem mais que isso, né? A agroecologia abarca uma riqueza de possibilidades práticas e teóricas muito grande, né? Agora, é importante dizer isso, nesse período, né, do final dos anos 70, o início dos 80, já começava a ressaltar no Brasil as consequências de um modelo agrícola que foi
que foi mudado à força. A tal da Revolução Verde, Exatamente. Né? Tratores e mais tratores na agricultura, né? Exatamente. Nos anos 60 e 70, desmatamentos. O Brasil promoveu, não, o Estado brasileiro promoveu uma verdadeira guerra para mudar o modelo tradicional da agricultura, que era baseado numa agricultura camponesa, tradicional, né? Que era tida como pouco produtiva, mas também muito por conta, e realmente a produtividade era menor, mas muito por conta da estrutura agrária. Né? Só que isso não mudou. Isso não quis, né? Então todo mundo fala que foi uma modernização conservadora da agricultura, porque não mexeu, não promoveu a reforma agrária, mas quis mudar as técnicas. Continua a mais iníqua estrutura fundiária do mundo, Exatamente. Uma das mais injustas. Né? Exatamente. E então importou, digamos, um modelo de agricultura mais europeu e estadunidense, né? Baseada em mecanização, monocultura, insumos químicos, sementes híbridas, né? Agora vem as transgênicas, né? Que ainda mais perigosas. E foi tirando aquele modo de produção que os agricultores, que os camponeses tinham. Foi impondo esse outro modelo via financiamentos, né? Tinha crédito rural abundante na época para mudar o modelo. Os bancos só aceitavam projeto de crédito condicionado a esse pacote, né? Tecnológico da Revolução Verde, mudando o ensino nas faculdades, o ensino da agronomia, os ensinos técnicos foram adequados para isso, e mudando a pesquisa e mudando a extensão rural. As ematérias foram criadas também muito para difundir esse modelo. Né? Os técnicos não têm culpa, mas as políticas, as instituições foram voltadas para esse modelo. Né? Então, já nesse período, se percebia as consequências disso, com grandes problemas de erosão do solo, né? Desmatamento, e aí, Quer claro, dizer, a questão ecológica aparecendo cada vez de uma forma mais incisiva, né? Exatamente, já tinha impactos muito grandes nos anos 80. Até porque a ECO ainda foi em 92, né? Exatamente. Há 20 anos, em 1992 já se sentia fortemente grande ela, agressão ambiental, né? Exato, e de certa forma ela, não tanto em si, porque ela para as entidades ela não teve um reflexo tão grande, ela é um pouco mais voltada para, enfim, para as políticas dos países, das nações, mas na conferência paralela que as organizações da sociedade civil fizeram, ela foi importante. Ela até então, as organizações que trabalhavam com a agroecologia trabalhavam muito com o resgate de tecnologias alternativas, ou agricultura alternativa, que era, então, tentando superar aquele modelo degradador do meio ambiente e de exclusão social, que causou tanto êxodo rural, né? As populações saíram do campo para ir ser mão de obra barata na cidade. A partir, um pouco depois do contexto da Eco 92, né, as organizações brasileiras que trabalhavam com essa temática, também se integrando a outras iniciativas do mundo, passam a adotar, digamos, a terminologia da agroecologia meio a partir daí. E ela não, na verdade, em termos técnicos não há muita mudança, mas ela acaba integrando a nossa discussão no Brasil com uma discussão de outros países, né, de organizações populares de outros países que trabalham no sentido de que a agroecologia seja o norteador de um outro modelo de desenvolvimento rural. Então, você me perguntava sobre então, o que é essa agroecologia. A gente fala que ela tem 3 ou 4 dimensões importantes. Ela é técnica, sem dúvida ela tem que ter outro modelo, uma outra proposta técnica diferente da Revolução Verde, do uso dos agrotóxicos, das monoculturas. Né? Então ela tem uma preocupação muito grande com o meio ambiente e tem uma preocupação de valorizar o que os agricultores já fazem, né? Que é sustentável, que é aproveitando os recursos da propriedade, que é conhecendo a natureza para manejar ela, para produzir alimentos diversificados, saudáveis, e agregando também o conhecimento científico que vem nesse sentido. Né? A gente não nega a ciência de maneira nenhuma, tem que ser uma confluência de saberes, saber popular e saber científico. Mas ela então tem esse lado, esse olhar técnico-produtivo. Mas ela tem também uma dimensão de quem faz a agroecologia. Então tem uma dimensão histórica de valorizar o camponês, né? O indígena, o quilombola, o ribeirinho, que historicamente manejam a natureza de forma diferenciada do que a Então dá para dizer assim que essas culturas mais tradicionais, então os quilombolas, os indígenas ou do camponês, antes dessa invasão toda da agricultura verde, são práticas agroecológicas. São práticas sustentáveis e agroecológicas. É claro que muitas foram, vamos dizer assim, massacradas, né, deixaram de existir, ou muitos agricultores, né, mudaram suas técnicas, condicionados pelas políticas do período da Revolução Verde. Então, não dá para dizer que a agricultura familiar, como um todo, ela seja toda agroecológica. Mas está aí o potencial de conversão do modelo agrícola brasileiro. Se há agroecologia, ela está no campesinato. Jairo, você falou de outras dimensões. Quais as outras dimensões, assim, que está dentro da
do que é agroecologia. Então, além dessa técnica, do jeito de produzir. Então, além do jeito de produzir, tem de quem faz, né? Quem são os sujeitos da agroecologia, né? São técnicos, são organizações sociais, mas são fundamentalmente agricultores e agricultoras dos mais diversos, nas mais diversas regiões e biomas brasileiros, né? Dos colonos de origem europeia aos indígenas, aos quilombolas, às mulheres organizadas, né? Aqui em Minas, os geraizeiros, né? Tem muitas identidades da agricultura familiar brasileira. Os vazanteiros. Os vazanteiros, exatamente. E eles são os portadores dessa agroecologia e que acontece lá nos territórios e que produz alimentos, que maneja o meio ambiente de forma sustentável. Então, e eles têm conhecimentos ancestrais, então essa dimensão sociocultural da agroecologia é muito importante. Agora, é evidente que a partir disso tudo você vai também, e é preciso, é importante, desafiar o meio científico, o meio acadêmico a pensar a agroecologia e a dar sua contribuição. Então nós temos uma dimensão intelectual, acadêmica, de produção de conhecimento, de sistematização das experiências dos agricultores, que a universidade e que muitos espaços da universidade vem ampliando nesse sentido. Isso é muito importante, né? Inclusive porque você não consegue acessar políticas de Estado sem você também ter um conhecimento sistematizado, sem você mostrar para a sociedade que é viável a agroecologia. E nesse sentido, a pesquisa é muito importante. Então tem essa dimensão assim, teórico-metodológica da agroecologia que é muito importante. E dessas três, a partir dessas três contribuições, é claro, a agroecologia acaba se tornando uma proposta política também. Né? Ela não é só, como é que ela vai... Um paradigma, um jeito de viver e de conviver. Exatamente, porque você tem, hoje o Brasil está numa condição econômica melhor do que esteve anos atrás. Nós geramos, o PIB está crescendo, isso gera muitos recursos públicos. E os recursos públicos também devem ser destinados para a mudança da agricultura para um paradigma de agricultura sustentável. Então, como é que você chega nas políticas, né, se você não se organizar e não influenciar nas políticas? E chegar nas políticas é disputar um modelo de agricultura. Né? E tem um modelo agroexportador, da monocultura, do chamado agronegócio, que quer que siga esse modelo que está aí. Né? E a gente defende um modelo que valorize mais o meio ambiente, que valorize o abastecimento alimentar e com qualidade do povo brasileiro, e esse modelo está na agroecologia. Então tem uma dimensão de luta e de disputa política, sem dúvida, na agroecologia. Dúvida. Jairo, nos últimos anos você está aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, atuando pela rede de intercâmbios, né? Fala para nós um pouquinho do trabalho que a rede de intercâmbio está fazendo em Belo Horizonte e em Minas Gerais. A rede é uma organização que surgiu naquele período, né, dos anos 80 e ela faz 26 anos agora, em 2012, ela atua na região metropolitana de Belo Horizonte, com comunidades de periferia, em bairros e que ainda tem, é incrível, né? É meio invisível isso, mas ainda tem uma agricultura presente nesses espaços, nos quintais. O que você chama de agricultura urbana, agricultura periurbana, alguma coisa assim. Exato, agricultura urbana e periurbana, aquela que está na divisa entre o rural e o urbano. E há uma agricultura presente aí, e que não é valorizada, né? Claro, passou a ser um pouco mais valorizada, a rede trabalha com isso há algum tempo, já se conseguiu até avanço nas políticas. Então tem um trabalho, e agora, que essas coisas não são tão separadas assim, né? A rede está procurando integrar na região metropolitana esse trabalho de agricultura urbana e periurbana com a agricultura familiar do entorno de Belo Horizonte. E tem um trabalho já um pouco mais distante daqui, que fica no leste de Minas, em torno de Manhuaçu, Caratinga, são 5 municípios com atuação, que a gente atua prioritariamente lá, com agricultura familiar. Eu trabalho um pouco mais vinculado a esse campo da agricultura lá no leste de Minas. Ok, Jairo, a prosa está boa, mas nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo. Nós estamos hoje aqui no Palavra Ética entrevistando Jairo Antônio Bosa, que é técnico da rede de intercâmbios, é jornalista, gaúcho, tem especialização em educação e desenvolvimento rural e estamos aqui hoje conversando sobre agroecologia. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos já já para continuar essa prosa que é imprescindível para o presente e para o futuro da humanidade. Agroecologia. Voltamos já já.
Socorro, não estou sentindo nada. Não vai dar mais pra chorar, nem pra rir. Socorro, alguém me dê um coração, que esse já não bate, nem apanha. Por favor, uma ajuda pequena, qualquer coisa que se faça, um aviso, um telefonema. Socorro, alguma rua que me dê sentido, em qualquer cruzamento, acostamento, encruzilhada. A exploração sexual de crianças e adolescentes é crime. Se você presenciar qualquer ato desse tipo, denuncie. A ligação é sigilosa e gratuita. Com a sua ajuda, podemos mudar o destino de muitas crianças. Olá, você está na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVC-BH. Eu sou Gilvander Luiz Moreira e nós estamos começando o segundo bloco do programa Palavra Ética. Hoje nós estamos entrevistando Jairo Antônio Bosa, que é jornalista, é gaúcho, mas há 5 anos trabalhando em Minas Gerais. Tem também especialização em Educação e Desenvolvimento Rural e é técnico da Rede de Intercâmbios de Tecnologias Alternativas, na linha da agroecologia. Jairo, no final do primeiro bloco, você estava falando da atuação da Rede de Intercâmbios de Tecnologia Alternativa, que vocês têm também, acompanham trabalhos na linha da agroecologia na região de Manhuaçu? Isso. Essa região é muito forte, né, no leste de Minas, entre Zona da Mata e Médio Rio Doce, onde, né, são pequenos agricultores familiares. A cultura do café é a cultura principal, e tem uma agricultura familiar muito forte, muito produtiva e ao mesmo tempo está em plena Mata Atlântica, né? É uma região delicada para ser manejada com agricultura, que é muito morrada, então é muito importante se discutir lá e se implementar experiências de agricultura sustentável. Ô Jairo, então pelo que você conhece, pela sua experiência, pela sua vasta e longa história aí, junto com a pequena produção, agricultura familiar, a luta dos movimentos populares, a agroecologia, dá para dizer hoje que já é bastante efervescente a produção, o projeto de agroecologia no Brasil, ou ainda são experiências muito pontuais? Olha, o campo, o movimento agroecológico brasileiro, ele reúne distintas organizações, né, de ONGs, associações, cooperativas de agricultores que fazem, que produzem, que comercializam, aos movimentos sociais, né, da Via Campesina, a FETRAF, o CONTAG, movimento indígena, movimentos de mulheres, se somam, né, com suas mais variadas experiências, né, e estratégias para desenvolver a agroecologia. E ela está presente em todas as regiões do Brasil. Então tem uma vastidão de experiências aí. Na verdade, assim, mesmo antes dessas entidades trabalhar com isso, né, formas de agricultura sustentável não denominadas agroecologia já existiam, né? A agricultura camponesa é a base da agroecologia, né? De conhecimento foi sufocado, e prática. Né, Exato. pela Revolução Verde. Né? E agora, acho que com essa articulação de entidades e de organizações também com quadro técnico para promover a agroecologia, ela ganha evidência, ganha visibilidade, ganha sistematização. Outro né? dia eu até ouvi falar que agora parece que tem até já mestrado em agroecologia, né? Exatamente. Tem cursos de nível médio, pós-médio e de graduação e pós-graduação em agroecologia. Então, está ganhando espaço. Assim, há regiões do Brasil onde isso, elas aparecem de diferentes formas. Mas, por exemplo, feiras agroecológicas existem em vários lugares do Brasil, onde agricultores, agricultoras levam seus produtos diretamente para os consumidores e não naquela lógica de levar só porque tem um preço melhor, né? É uma lógica também de economia solidária, de levar um alimento saudável
para a população e não para um mercado elitizado. As feiras agroecológicas são um espaço importante disso. E ali está um produto que é a síntese, né? O resultado material de toda a discussão do processo da agroecologia. Isso está se ampliando muito. Ô Jairo, tem uma cena naquele filme do Silvio Tendler, O Veneno Está na Mesa, quando ele mostra, assim, faz uma radiografia, um diagnóstico da presença dos agrotóxicos na mesa do povo brasileiro, na agricultura, né? Uma cena lá que é assim, muito estridente, que mostra a senadora Cátia Abreu, em poucas palavras, dizendo assim, olha, os defensores da agroecologia, da agricultura familiar estão equivocados, porque a produção é pequena, para alimentar a população brasileira tem que ser a produção em grande escala, se for fazer agroecologia teria que ter 3 Brasis, e logo elitismo esse negócio de agroecologia, e o povo pobre tem que comer mesmo alimentação envenenada, porque essa é mais barata e tal. Como é que você responde esse tipo de posicionamento? É lamentável ouvir de uma senadora, né, federal uma declaração dessas, né? É um atentado à inteligência do brasileiro e à realidade, né? Porque se a maioria dos alimentos hoje são contaminados, é porque sistematicamente, né, o Estado, as políticas públicas direcionaram a agricultura, os financiamentos, os recursos públicos, muito dinheiro, né? Muito dinheiro, para essa agricultura que é dos chamados commodities, né? Soja para exportação, né? Mineração, cana, eucalipto, etanol. Exato. E muito pouco para a produção de alimentos e menos ainda para a produção de alimentos limpos, alimentos de qualidade, alimentos diversificados. A nossa dieta alimentar está cada vez mais restrita a meia dúzia de produtos, né? Isso não é nada bom para a nossa nutrição. E isso é fruto do direcionamento das políticas, né? E a senadora foi muito infeliz fazendo declaração catastrófica dessas. Bom, de qualquer forma, revela o perfil do chamada bancada ruralista, né? Exato. No Congresso, que inclusive quer derrubar aí com alguns limites que o Código Florestal impõe à devastação do meio ambiente, né? Então, assim, a produção, a agricultura familiar, claro, nem tudo é agroecológico, há uma série uma boa parte da agricultura familiar que usa sementes transgênicas, usa adubação química, mas numa dose e nada parecida com o que usa o agronegócio, mas mantém uma produção diversificada, né? Privilegia o mercado local, né? E a agroecologia hoje, a produção de base ecológica já é uma produção significativa e poderia e deveria estar muito maior se não tivéssemos políticas que favorecessem. Aí já chegamos no ponto, quer dizer, não temos e temos a necessidade de termos uma política nacional de agroecologia, ok? Certo. Já está sendo construída no Brasil uma política nacional de agroecologia, quer dizer, para que, não para apenas os pequenos, por um esforço titânico, por uma obra essencialmente de devoção ao próximo, por amor ao próximo, eu vou me esforçar mais para poder ter apoio e financiamento público. Está sendo construída já no país uma política pública de agroecologia? Olha, começa essa discussão, né? Quanto ela vai evoluir, a gente tem algumas dúvidas. Agora, é importante dizer que já tem iniciativas, né, de políticas no governo federal que apontam, que apoiam, né, a agroecologia, mas são políticas muito pontuais ainda, né? Um programa lá no Ministério do Meio Ambiente, né, que ajuda, mas é um programa específico, né? Um programa, né, gerido pela Conab, que é o PA, o Programa de Aquisição de Alimentos, né, que privilegia... Aquele que pega dos pequenos e aí fornece para creches, escolas... Exatamente, com doação simultânea, que ele já fica na região, já vai melhorar a dieta alimentar de organizações sem fins lucrativos, escolas, creches, hospitais, né? E tem agora, por exemplo, outro que é o PNAE, né, que é o Programa Nacional da Alimentação Escolar, que esse é amparado em lei, né? Uma lei de 2009, que... É aquele que prescreve que no mínimo 30% da merenda escolar tem que ser oriunda da agricultura familiar? Exatamente. E é importante observar nas regiões onde o PNAE começa a ser implementado,
que os agricultores disseram, opa, agora tem mercado, se eu produzir, eu produzia um monte de coisa, mas eu usava para minha alimentação, mas aquilo que eu produzia mais, sobrava, porque não tinha mercado para isso. E agora eles então passam a investir mais nessa produção diversificada. Então, veja, com uma política muito pontual e recente, você já tem um incentivo, né, e um incremento à produção diversificada e saudável de alimentos. Agora, uma política, vamos dizer assim, do governo brasileiro para a agroecologia, né, que pudesse e que venha a colocar vários ministérios, porque são vários ministérios. A política pública, organizada, interministerial. Porque são vários ministérios que se relacionam com a agricultura, né? O meio ambiente, a agricultura é feita no ambiente, então o meio ambiente tem relação com a agricultura. O MAPA, né, o Ministério da Agricultura, evidentemente. O Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde. Produção de alimentos saudáveis ou não, né? O MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário, o MDS, Ministério do Desenvolvimento Social. Inclusive da economia, né? Onde é que vai investir o orçamento fruto da dinheirama que o povo repassa para o governo através dos impostos? Exato. Né? E aí é onde a gente, digamos assim, não chegou, né? Porque o modelo básico de desenvolvimento do governo, ele ainda não tivemos uma mudança radical das macropolíticas, né? Da macroeconomia. Então, nós temos programas ou políticas pontuais de apoio à agricultura familiar e à agroecologia e outras, né? A educação, na saúde, na segurança alimentar, mas não temos isso articulado dentro do governo. E isso não se consolida. Agora, né, desde o início do governo Dilma, com a nova ministra que entrou do meio ambiente, a ministra Isabela, ela abriu a possibilidade digamos, de ela capitanear dentro do governo, né, setores sensíveis à agroecologia para pensar uma política de agroecologia que fosse uma política mais de governo e não uma política tão setorial. Né? E claro, isso não é por uma só bondade dela, né? É porque as organizações da agroecologia no Brasil, representadas pela ANA, que é a Articulação Nacional da Agroecologia... não é a Agência Nacional de Águas, não. Não é. De agroecologia. Não pode confundir, embora a água... siglas, tem um monte de siglas por aí. Exatamente. Né? Embora os recursos hídricos sejam também tratados na ANA, né? A água é um recurso, uma riqueza natural fundamental. Mas a Articulação Nacional da Agroecologia congrega movimentos sociais e organizações sociais que trabalham com a agroecologia em diversas regiões do Brasil. Né? E a ANA passou a fazer uma interlocução, então, com esse grupo interministerial que se abriu para dialogar no sentido de criar uma política nacional de agroecologia. Isso está sendo gestada, então? Está. Né? Tem uma discussão dentro do governo, nos gestores públicos, e as organizações sociais vêm, né, promovendo desde final de fevereiro e agora em março, seminários regionais, 5 seminários no Brasil. Né? Um seminário sudeste, que já aconteceu, foi aqui em Minas, foi em Viçosa, foi no final de fevereiro, começo de março. Reuniu então os estados do sudeste, já aconteceu no sul, acontece no centro-oeste, no nordeste e norte, e vai confluir para um seminário nacional, onde as organizações sociais e os movimentos sociais da agroecologia vão apresentar a sua proposta para uma política nacional de agroecologia. Ok, Jairo Antônio, o tempo não para, infelizmente nós vamos ter que ficar por aqui. Mas aqui esse foi um começo de conversa. Nós vamos convidar você em outra oportunidade aqui para a gente continuar aprofundando esse assunto. Quem quiser conhecer um pouco mais e se enfronhar nesse novo paradigma, a necessidade, a beleza da agroecologia, pode consultar www.agroecologia.org.br ou então www.agroecologiaemrede.org.br. Agroecologia em rede.org.br ou então o site da Rede Intercâmbios, da qual o Jairo é técnico, né? Que é www.rede-mg.org.br rede-mg.org.br. Agradecemos de coração a direção aqui da TV Comunitária, agradecemos aos nossos funcionários aqui e a você, telespectadora que nos honrou com sua atenção. Obrigadão de coração. E até o próximo programa.